Olá, tudo bem? Voltei com mais um capítulo de interpretação de texto, aqui da nossa série, O que é ser um cristão evangélico? Eu deixei na aula passada a seguinte leitura, Gênesis 14, 17 a 20. Essa foi a leitura da aula passada, Gênesis 14, 17 a 20. Hoje nós vamos fazer a leitura de Mateus. Mateus, de 23 a 24. Mateus 23, de 23 a 24. Meu caro cristão evangélico, por que eu digo que você não sabe o que é ser um cristão evangélico? Porque você não sabe, você sabe ler, mas você não sabe fazer a leitura de um texto. Você grava os versículos, os capítulos, mas você não sabe fazer a leitura daquele versículo, daquele capítulo que você leu. Depende do padre, depende do teólogo interpretar para você. E quando você depende dos outros, você não sabe andar sozinho com seus pés. Esse é o problema de 99,9% do cristão evangélico. Ele tem esse livro na mão, vai ao templo 2, 3 vezes por semana, durante a semana, mas não sabe o que se passa por aqui. O senhor já leu a Gênesis 14, 17 a 20? O que diz a leitura? O que diz Melquisedeque nessa leitura? É isso que o senhor vai ver comigo agora. Vamos ler aqui, fazer um parêntese aqui. Meu caro jovem cristão evangélico, se você for fazer uma leitura hoje, uma prova do Enem, vai vir um texto de redação para você. Você não vai depender do padre, do teólogo, do pastor, do seu amigo, seu pai, sua mãe. É só você, sua caneta, seu lápis e seu papel. Não tem mais ninguém na tua sala. Só você e os colegas, cada um fazendo sua prova, sua redação. A prova o Enem, o tema do Enem da redação do ano passado foi a seguinte, teve o seguinte tema: Direitos humanos e meio ambiente. Isso é para você desenvolver a sua redação. Como é que você vai fazer sua redação se você não sabe fazer interpretar um texto, um mínimo texto bíblico? Esse é o problema hoje crônico que acontece no Brasil e no mundo inteiro. Vamos fazer aqui a leitura, que depois eu vou mostrar a ilustração aqui para os senhores. Vamos fazer a leitura aqui de Mateus 23, 23, 24. O que é que disse Jesus nessa leitura? Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pagai o dízimo do caminho e desprezai os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem, contudo, deixar o restante. Guias cego, exclama Jesus, filtrai o mosquito e engolis um camelo. Essa é a leitura que Jesus disse. Jesus fez para os hipócritas, os fariseus, os hipócritas naquele dia. Comparando com a leitura de Gênesis, tem quilômetro e quilômetro de distância dessa leitura para outra leitura. Por que é que Jesus diz isso? Chama de hipócritas aqueles escribas e aqueles fariseus. Guia cego. Jesus sempre falou em parábola. Aquela região, meus amigos, como eu falei com o senhor, essa região aqui sempre foi minada, sempre foi conflituosa. Vocês estão vendo então a Cisjordânia? Envolvendo Israel, envolve praticamente toda a Cisjordânia. Israel sempre quis tomar a Cisjordânia, quis sempre tomar a Palestina para eles. Sempre foi assim, desde sempre. Esse senhor aqui foi o senhor que fundou a Bíblia, a Torá, Moisés, que viveu há 1560 anos antes da Era Comum, da Era Cristã, fundou a Bíblia, a Torá. Quando Jesus viveu naquelas terras que fundou o Novo Testamento, ali já estava dominada pelo Império Romano. Jesus sempre falava em parábola para poder não atacar os reis. Mas mesmo assim não teve jeito. Jesus foi um político muito esperto, viveu até os 33 anos, conseguiu se formar sua turma, começar a escrever o Novo Testamento. E por isso ele começou a bater
nas autoridades, nas autoridades, nas autoridades. Não deu tempo, não deu jeito. Essa região é muito conflituosa. Esses costumes foram espalhados por parte do mundo e veio para o Brasil. Essa, a chamada povo cristão, veio importado de Israel, daquela região para aqui. A Bíblia chegou aqui e aqui se transformou em português. Foi transformada em português. Isso que acontece até hoje. Se eu projeto a minha mão, cristão evangélico, se eu sou um homem grande do meio da bolha evangélica, se eu projeto a minha mão, digo que essa mão não é minha mão, mas é a sombra só da minha mão. E eu divulgo para minha comunidade, para meu mundo evangélico, que essa mão é a mão de Deus, aquela sombra projetada é a mão de Deus, todos vocês vão acreditar. Esse é o problema nosso de vocês, evangélicos. Assim como Moisés, que foi até as montanhas, não é? Assim como Moisés, que foi até as montanhas, estava encurralado, foi até as montanhas e disse que tinha falado com Deus, até hoje permanece esse mito. Até hoje. Vamos ver aqui, vamos dar um pausa no vídeo, que eu vou mostrar ao senhor e às senhoras, que vou mostrar ao senhor e à senhora cristão evangélico a diferença entre Jesus e Melquisedeque. É VaptVupt. Meu caro cristão evangélico, isso aqui, quem é esse senhor aqui? Tá vendo esse senhor aqui? Isso aqui é rei Melquisedeque. Rei Melquisedeque, sacerdote. Esse daqui, quem é esse aqui? Abraão. Você está vendo essa espada de Abraão aqui? Está vendo isso aqui? Está vendo esses soldados aqui? Naquela época não tinha foguete, não tinha arma de fogo. Eles lutavam com espadas. A cavalaria, os seus tanques eram os cavalos. Aqui está Melquisedeque e aqui está Abraão. Melquisedeque era um sacerdote e rei de Salém. Chamou Abraão: Abraão, vamos lutar. Vamos para o vale lutar. Abraão chamou outros aliados dele e saiu para o vale. Lá, para que essa espada do lado de Abraão? Para que essa espada? Ele foi matar, foi caçar fantasma? Não. Foi matar seres humanos. Foi tomar outras regiões e trouxe, saqueou, expulsou os reis de lá, matou pessoas, destruiu suas casas, tomou suas terras e trouxe para o rei Melquisedeque. Melquisedeque ficava rezando para o Deus Altíssimo para ter sorte no sucesso de Abraão. Hoje os evangélicos louvam Abraão, louvam Melquisedeque. Evangélicos e católicos e todos não sabem que Melquisedeque foi apenas um sugador, um explorador, enquanto ficava nos seus palácios. Os outros trabalhavam para ele e traziam para ele. Aqui está agradecendo, ó, vinho, pão. Chegou nesse momento da batalha. Meus caros cristãos evangélicos, é isso que a Gênesis 14, 17 a 20 vem dizer para você. Você não sabe interpretar. Por isso que Jesus fundou o seu Novo Testamento. Perceberam, cristão evangélico, como é difícil você fazer a interpretação de texto? Por isso que Jesus vem ali, nessa leitura, ele já vem com um novo ar. Jesus escreve o seu Novo Testamento para isso. Para isso. Para modificar aquela mentira que o povo, que ele já vivia. Jesus estudou o Torá, a Bíblia Torá. E os costumes dos reis, é como se fosse aqui no Brasil, né? Hoje nós sabemos a história do Brasil, que houve uma ditadura, que famílias sofreram, morreram, perderam suas casas, suas terras, por um governo sanguinário. Assim foi lá. Jesus sabia toda a história do passado, desde Moisés até os dias de Jesus. Por isso ele fez questão de escrever uma nova ordem. Hoje que os cristãos louvam essas pessoas sem conhecer a história deles. Eles foram sanguinários, tiveram mentes vazias. Esses reis tiveram mentes vazias. Até hoje. O que é isso aqui? Isso é o quê?
Que é isso aqui, senhoras e senhores? Isso é hoje. Isso é Palestina. Isso é faixa de Gaza. Quem está cometendo isso aqui com essas pessoas? Deixando as pessoas sem casas, morando no meio dos escombros. Quem está fazendo isso aqui? É Deus? Eles pregam em nome de Deus, como fez Melquisedeque. Eu vou pedir ao Deus Altíssimo, segundo a Bíblia Torá, ele pedia ao Deus Altíssimo para matar outras pessoas. E as pessoas que morriam não eram do Deus Altíssimo? Isso é uma hipocrisia. Por isso que Jesus vem dizer isso. Você entendeu, meu povo, meu caro cristão evangélico? Então, se nós não mudarmos nossa mentalidade, que está difícil de mudar, de fazer vocês enxergarem, meu caro cristão evangélico, está difícil fazer vocês enxergarem essa realidade. Por isso que o nosso canal é Conhecimento Liberta para a Realidade. Esse é o nosso canal. Eu te espero para o nosso próximo encontro. Vamos fazer a leitura novamente do Novo Testamento de Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que é que Jesus diz em Atos dos Apóstolos. Um abraço para você. Inscreva aqui no nosso canal, fique conosco, curta e compartilhe e tenha consciência política. Nós vamos ter consciência política no momento que nós pensarmos que a história ela é vivida, ela vem andando até o dia de hoje. Um abraço, tchau. Eu te espero aqui. Deixe seus comentários e venha escrever conosco, venha participar conosco. Um abraço.